É esta reforma, que em verdade retira o direito à aposentadoria de parte substancial da população brasileira, tem que ser contestada, porque não corresponde à própria verdade. Aliás, de construções de soluções mágicas mentirosas a construções mágicas mentirosas, neste caminho trilhado, o Brasil amarga quase 14 milhões de desempregados. Somado com os desalentados e os subempregados, por volta de 30 milhões de brasileiros e brasileiras, quando foi dito que aprovar a reforma trabalhista iria gerar os empregos que, ao não existirem, jogam na vala do desespero, da angústia e da exclusão social parte substancial da população brasileira. E agora se constrói uma solução mágica que tem um viés patológico. As soluções mágicas, elas são sempre criadas por comportamentos obsessivos. E eu diria que se quer dizer que esta reforma, que reafirma um modelo de Brasil, que é o modelo de Brasil, onde nós temos a dominação da acumulação do capital na mão do rentismo e de um capitalismo improdutivo. Porque aqui o que se diz com a reforma? Se destrói um dos mais profundos sistemas de proteção social. Mais de 80% dos idosos desse país são protegidos socialmente pela Seguridade, que vai ser fragmentada. Vai ser fragmentada, se aparta da Seguridade os seus elementos fundamentais que se trançam e que constroem esse regime de proteção social. Nós estamos vendo no mundo inteiro que a Previdência não é problema, Previdência é solução para um país que ainda não fez o luto das casas grandes e senzalas e que guarda as marcas na pele e na alma dos grilhões da escravidão. Então, portanto, Previdência significa proteção social. Nós temos a Previdência dentro da Seguridade Social. Na Seguridade Social, a destinação de impostos para que ela possa se sustentar enquanto uma política de proteção social que se quer destruir nesse momento. Por 20 anos, a Previdência, ela foi absolutamente superavitária. E se nós considerarmos os impostos que deveriam estar sustentando a Previdência Social e a Seguridade Social, nós vamos ver que a Previdência, ela tem 3 formas de funcionamento ou de financiamento. Tem como financiamento a contribuição laboral, a contribuição patronal e o próprio Estado. E o Estado quer se retirar desse processo de construção de um sistema de proteção social. E digo que se nós analisarmos a Noruega, que não cedeu o seu petróleo para as grandes petrolíferas internacionais, como fez o Brasil. Se o Brasil quer economizar, se o governo quer economizar 1 trilhão, vamos então efetivar uma política tributária que taxe as grandes fortunas ou que taxe lucros e dividendos, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo onde não há esta taxação. A Noruega, a Previdência, é sustentada com financiamento do Estado em por volta de 70%. Dos países mais ricos do mundo, por volta de 30% da Previdência é custeado pelo próprio Estado. Aí se constrói um déficit a ser pago com o regime geral da Previdência, porque a grande economia que se fará é no regime geral da Previdência, aqueles que têm aposentadoria em média de R$ 1.300. E ali o que se faz com relação às aposentadorias das mulheres? As mulheres trabalham mais do que os homens e trabalham, em média, 5 anos a mais do que os homens. Por isso, tem uma aposentadoria com tempo diferenciado, seja idade ou seja tempo de contribuição. E aqui se diz que esta é uma reforma que vai favorecer a população pobre deste país. Vai favorecer a população pobre, porque se diminui a alíquota de 8% para 7,5%, mas se aumenta em 5 anos essa contribuição. Ao final das contas, nós vamos ter 30% de aumento da contribuição dessa faixa salarial daqueles que deveriam se beneficiar
com a própria Previdência. E o governo vai construindo as suas próprias mentiras e se negando a exercer uma função, que é ter uma função de elaborar um projeto de desenvolvimento nacional, que possa reestruturar as cadeias produtivas e sair das garras de um capitalismo improdutivo, que é apartado do mundo do trabalho, que é apartado do mercado interno, porque nada produz, que não é territorializado, porque não precisa, inclusive, de infraestrutura, porque não tem produção para ser escoada e aumentar a sua competitividade. Nós estamos vivenciando esse caráter cruel de uma reforma da Previdência, onde nós vamos ver que a população de baixa renda vai ser penalizada. É uma reforma misógina também, uma reforma racista, porque a expectativa de vida desse país, a expectativa média de mais de 53% dos municípios, ela é menor do que 65 anos de idade. Essas pessoas não vão se aposentar. Por isso, nós temos uma posição muito clara. É preciso trabalhar os financiamentos. E, para concluir, presidente, peço a sua generosidade para mais 30 segundos, nós deveríamos seguir o exemplo da Bolívia, que reviu a capitalização e que é um dos países que mais cresce na América Latina e que diminuiu em 5 anos o tempo para que as pessoas possam se aposentar. Para os mineiros, porque é um absurdo que nós tenhamos uma reforma que tira as aposentadorias especiais por categoria, porque tem categorias que têm um serviço penoso. A Bolívia, os mineiros, a cada 1 ano trabalhado nas minas, você tem 2 anos de diminuição do tempo de contribuição. E eu concluo apenas dizendo que a renda da população, a população trabalhadora nesse país, quanto menor a renda, mais ela vai ser absorvida completamente pela economia. Mais ela vai ser absorvida completamente pela economia, porque ela se dedica ao consumo que ativa cadeias de produção. E ali, deputado Samuel Moreira, se me permite tirar até 2 salários mínimos, o abono salarial, é aprofundar as desigualdades. Sei que o seu relatório mitiga este processo do processo original, mas ainda penaliza sobremaneira aqueles que teriam direito a um salário a mais. E, por fim, Vossa Excelência sabe, conhece, que há um movimento das pessoas com deficiência, o que já realizou algumas audiências públicas nesta casa e que exige que nós tenhamos um prazo diferenciado, um tempo diferenciado de atuação no mercado para ter o direito à aposentadoria e que nós não tenhamos periodicamente a avaliação da deficiência para aquelas pessoas que têm deficiência grave, intelectual ou mental. Ou seja, é preciso fazer justiça nesse país. E essa reforma da Previdência, como ela está posta, ainda que mitigada em vários aspectos pelo relatório apresentado, mas ela ainda permanece com um coração pulsante, que é de uma profunda crueldade e que vai aprofundar as diversas desigualdades neste país. Obrigado, deputado Érica. Eu agradeço a solidariedade